Amanhã acaba o recesso parlamentar com a volta dos trabalhos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E a pauta do Congresso para este começo de ano está recheada com discussões sobre a derrubada de vetos do presidente da República, o fim da reeleição, a regulação de redes sociais, reforma tributária, as leis complementares, a reforma eleitoral, aborto e muito mais, só pauta quente. Em entrevista ao Jornal da Manhã de hoje, o senador Isalci Lucas, do PSDB, falou sobre alguns dos temas que serão prioridade. A gente vai acompanhar um trechinho. Há um certo consenso já com relação ao fim da reeleição. De fato, prejudica muito, as políticas públicas. Normalmente, no mandato de reeleição, as pessoas não fazem aquilo que tem que ser feito e acaba fazendo ações populares ou politiqueiras, vamos dizer assim, e acaba não fazendo o que tem que fazer. Então, é quase que unanimidade, pelo menos no Senado. E também a coincidência de mandatos, Não tem condição de eleição de 2 em 2 anos. Essa é uma matéria que realmente já vem sendo debatida já há algum tempo. A gente precisa fazer urgentemente o reequilíbrio dos poderes. Não dá para continuar o Supremo sendo um superpoder, inclusive com um inquérito já fazendo 5 anos, jogando tudo ali daquele inquérito. Então, a gente deve votar também a questão do mandato do Supremo Tribunal. Vamos insistir lá na Câmara para votar a questão das decisões monocráticas. Nós temos aí uma discussão muito forte ainda com relação à reforma tributária, o Plano Nacional de Educação também. Nós teremos aí muito trabalho. Assuntos aí que você acha que vão ser os principais debates no Congresso Nacional? Olha, Cuba, eu ouvi falar muito sobre o fim do foro privilegiado. Certamente o PL das fake news deve voltar com muita força agora. E a questão, como o senador disse, dos mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que me chamou a atenção foi quando você leu a chamada da pauta. Praticamente todos os temas que você falou ali que entrariam em debate no Congresso Nacional, parecia que você estava lendo a pauta do ano passado lá do Supremo Tribunal Federal, Todos praticamente já foram discutidos e tivemos deliberações, decisões do STF sobre todos esses temas. Então, o Congresso, nesse sentido, está um pouco atrasado. A gente tem que ver se a rediscussão desses temas agora não vai retomar aquela crise entre os poderes, aquela corda esticada entre legislativo e judiciário. A respeito das prioridades que o senador elencou aí, o fim da reeleição, acho que é uma boa pauta, mas não acho que resolve os problemas. Principalmente o principal problema que ele traz, que é a questão do presidente dedicar o seu primeiro mandato à sua reeleição e não à gestão em si, porque hoje o presidente dedica o seu mandato a uma possível reeleição, numa situação hipotética, claro. Mas não fosse isso, se ele não pudesse ser reeleito, certamente ele vai querer alguém do seu grupo sendo eleito após ele. Então, eu acho que não muda muito essa questão. O fim da vitaliciedade no Supremo Tribunal Federal, eu acho que é uma pauta importante, porque não parece muito democrático em uma democracia que aspira a ser uma grande democracia como é o Brasil, nenhum tipo de cargo vitalício. Então, eu acho que essa sim é uma boa pauta. Eu acho que também vai garantir um pouco mais de eficiência no trabalho dos ministros, sabendo que eles vão ter um tempo para ficar ali e depois vão ter que voltar, ou voltarem para a advocacia, ou para a magistratura, ou para o Ministério Público. Por que você discorda, mano? Eu discordo porque esse é um grande risco. Você começa a gerar um incentivo para conflito de interesse, Quando um ministro do Supremo tem que se preocupar com o dia de amanhã, se ele vai ter um emprego, seja no setor privado, como advogado de alguém. Imagina, o ministro está lá tomando uma decisão, de repente o processo que ele estava pela metade, ele vira advogado na causa que ele estava julgando. Mas isso aí já existe um impeditivo para isso, mano. Já vi gente, inclusive. Isso tem até acontecido, na verdade. Vamos pensar no país que nós queremos, não no país que nós temos. E o país que nós queremos tem que diminuir esse risco, de você ter um conflito de interesse a ponto de um ministro estar participando de uma causa, depois ele é advogado do outro lado do balcão. Primeiro ponto. Segundo, a porta giratória é um problema muito grande. O cara está num poder e de repente vai para o outro, inclusive do ponto de vista da percepção da população. Como que você fortalece a sensação de que a justiça funciona com base na lei, independentemente de quem sejam os julgados, quando um ministro do Supremo de repente é ministro da Justiça e o ministro da Justiça vira ministro do Supremo? Ou seja, essa confusão
entre poderes gera um sentimento de conflito de interesse e de uma espécie de promiscuidade na separação entre os poderes que afeta, na minha visão, a credibilidade das instituições diante da sociedade. Então, acho que as reformas que a gente precisa fazer, na minha visão, são no sentido de, em primeiro lugar, aumentar a percepção de segurança jurídica no Brasil, que é um problema gravíssimo, e, em segundo, frear esse tipo de conflito de interesse. O senhor... Não, desculpa, pode complementar, mas eu queria que você entrasse na linha do que o Mano está falando, que é o seguinte: por que tem vitaliciedade no STF? Pelo que a gente aprende nos livros de direito, é para garantir que o juiz vai ter condições suficientes de decidir até contra a vontade dos poderosos. Então ele está garantindo que ninguém vai demitir ele, ninguém vai mover ele de comarca, de lugar, e ninguém vai reduzir o salário dele. Ou seja, ele tem garantia para decidir de acordo com a lei e não de acordo com os interesses. Como é que fica nesse cálculo? Eu acho que tem que continuar do jeito que está. Eu concordo com o Mano. Eu acho que quando você diminui o tempo, o cara tem que pensar no dia de amanhã. Quando ele estiver pensando no dia de amanhã, ele vai acabar afrouxando algumas decisões, porque ele vai ver a possibilidade de ter contrato futuro para sobreviver, né? Falando sobreviver, não é o caso, né? Mas para sobreviver. Mas eu queria... Tem um padrão de vida. Tem um padrão de vida. E outra, mas eu queria destacar, volta a briga do Supremo com a Câmara. As duas pautas das três pautas, duas pautas que o Diego reprovado, eu sim. O Diego destacou. Eu tô salvando o Koba, porque ia ser o Koba que ia falar, ia trocar. Não, mas falando sério, as duas pautas, das três que ele destacou, duas, o do foro privilegiado e a questão do tempo dos ministros do Supremo, é a briga entre o Congresso e o Supremo. O foro, que é uma vontade que a sociedade tinha, acabar com o foro privilegiado, isso aí é só beneficia o malfeitor deputado, né, o colarinho branco. Eles querem acabar justamente para proteger eles, porque eles não querem mais ser julgados, porque no fórum privilegiado ele acaba sendo julgado pelo Supremo. Ele não quer acabar com o fórum privilegiado porque ele vai diminuir a corrupção, ou porque a Câmara acha que isso vai trazer transparência para a sociedade. Não, é justamente porque eles não querem mais ser julgados pelo Supremo. Eles querem ser julgados em primeira instância, lá o juizinho da cidade deles e tal. É um absurdo. É interessante isso aí, Ana. Você acha que o foro é de fato privilegiado? É um privilégio ser julgado no STF? A gente pode chamar de privilégio, mas considerando que você está sendo perseguido criminalmente, persecutido criminalmente, pode não ser tão privilégio assim, porque você vai ter que enfrentar desafios além do que se você enfrentasse esse julgamento em primeira ou segunda instância. Agora, o que eu queria falar aqui é o seguinte: a gente está discutindo um mandato fixo de ministros, mas a gente se esquece que hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal são uma indicação política. Isso faz com que eu tenha que ter a vitalicidade. Senão, justamente, eu vou ter uma ingerência política além do necessário. Porque os governos, a gente tem visto aí na série histórica, eles se alternam entre direita e esquerda. E imaginem se os ministros que o Bolsonaro indicou no governo Lula pudessem ser substituídos. E vice-versa. A gente teria um enfrentamento de uma situação em que o tribunal seria composto praticamente por indicados daquele governo. Mas né? Normalizar isso já está errado, Ana. Já está errado a gente imaginar que os ministros indicados pelo Lula são ministros que têm um viés de esquerda. Tudo bem, mas eu tô falando da realidade. O magistrado ele tem que ser imparcial. E eu nesse concordo. sentido, um magistrado que sabe que não vai estar para sempre ali no seu posto de poder, ele vai ter uma preocupação muito maior com a imparcialidade do que aquele que sabe no que dever ser. Pode passar o presidente, pode entrar outro presidente, que ele vai continuar ali. Então, no dever ser, no dever ser. Ou a gente vai trabalhar no campo prático ou 100% no campo teórico, porque no campo prático que nós já temos, mano, é o que você disse, a porta giratória, é a inversão dos cargos. Então, mas aí joga contra colocar termo. Proibir que o ministro do Supremo, depois, já que ele já é ministro do Supremo, ele está no topo da carreira jurídica. E ele tem uma vitaliciedade. Para quê? Para não precisar trabalhar depois. Então, vamos restringir, vamos dizer,
ministro do Supremo, depois de deixar o Supremo, só pode fazer trabalho acadêmico. De novo, na prática, eu desconheço um ex-ministro do Supremo que ainda esteja vivo, que não está exercendo alguma função dentro do direito, ou em escritórios de advocacia, ou como ministro Lewandowski, dentro da própria estrutura do governo. Nós estamos caindo na armadilha de discutir o tema errado. O tema, na minha opinião, é outro. Veja que todas as pautas apresentadas para esse ano dizem respeito a eles mesmos. Eles estão falando de mandato do Supremo, que eu acho que deve ter um limite, não de 8 anos, mas de perto de 15 anos. Estão falando de foro privilegiado ou não para eles e evitam comentar que no projeto já aprovado pelo Senado em 2017, esperando decisão da Câmara, eles incluíram que eles só podem ser presos caso condenados em última instância. Você vai dizer isso já é para todos, só que possivelmente essa legislação vai mudar. Mas eles garantiriam na Constituição que deputados e senadores, se condenados, só em última instância podem ser presos. Ou seja, eles querem privilégio e nós discutimos pautas deles e não as nossas. Para melhorar aqui, vamos trazer a informação completa, porque os senadores da oposição levaram ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, a sugestão de que o Legislativo vote uma proposta de emenda à Constituição que trata exatamente do fim do foro privilegiado. A PEC propõe, abre aspas, extinguir o foro especial por prerrogativa de função no caso dos crimes comuns, fecha aspas. Para a PEC ser aprovada, deputados e senadores precisam concordar com o mesmo texto. Essa proposta chegou a ser aprovada pelo Senado em 2017. Agora, o projeto está parado para ser apreciado pelo plenário dos deputados. Informação completa, então, já é algo que já está no Congresso há algum tempo sendo discutido. E, na minha opinião, Wilsinho, está ali meio que como uma carta na manga quando o negócio aperta do Judiciário contra o Legislativo. Eles falam, opa, a gente tem aqui um negócio que, de repente, não pode não agradar tanto assim o Judiciário. A gente, de repente, vai voltar a discutir isso para esticar a corda aí entre as instituições. A corda já está esticada. Eles acabaram com o voto monocrático. Eles já começaram a esticar a corda. Eles estão agora falando do mandato do ministro do Supremo. O fórum privilegiado não é para esticar a corda, e sim é uma autoproteção. Igual eles fizeram o puxadinho, quiseram apresentar. Porque o mesmo deputado, o mesmo senador que está apresentando o fim do fórum privilegiado foi o que apresentou também a proposta de que qualquer diligência em cima de gabinete na Câmara ou no Senado deveria ser aprovado pela mesa diretora da Câmara. Imagina, é um absurdo. Não, é o mesmo senador. É o mesmo senador. Ele não apresenta uma proposta que não seja de autoproteção. Ah, mas estou sendo perseguido. Meu filho, quando era 4 anos atrás, não estavam sendo perseguidos. Agora existe perseguição. O que tem que fazer, se não fizer coisa errada, não tem perseguição. Não faça coisa errada. Quando faz coisa errada, tem o toque do japonês logo cedo, 5 horas da manhã. É só não fazer coisa errada. Ô, Alessandro, a gente viu agora na abertura do ano judiciário no STF, o discurso, acho que mais ali politizado, parecia ser justamente do presidente do Congresso, do Rodrigo Pacheco, que fez questão de, na abertura do ano judiciário, relembrar as funções de cada um dos poderes. Ou seja, disse que cabe ao Legislativo fazer isso, cabe ao Executivo fazer aquilo e cabe ao Judiciário fazer aquilo outro. Claro, né, relembrando aquela crise do final do ano passado. Ainda ressaltou que a defesa da democracia não é exclusiva de nenhum poder, né? Exato, ainda trouxe... Direta de ex-namorada, né? Faltou ser um scrap no Orkut. É verdade. Mas, enfim, como é que você vê essa questão? Essa queda ainda eu vejo assim, o Pacheco ainda vai entrar com uma questão ainda de questões polêmicas. Nós falamos já aqui várias vezes a questão de algumas discussões que foram colocadas pelo Senado, que já eram assuntos que já deviam ter sido colocados em pauta há muito tempo atrás, antes do Supremo ter decidido. Questão da questão das drogas, da liberação, a quantidade que seria portada, então que o Supremo estava discutindo no final do ano passado, e dentre outras que acabou indo para o Supremo tendo que decidir por causa de vários processos que tinham em andamento. Eles tinham que uniformizar as decisões, e aí eles tiveram que tomar posição. Aí o Pacheco chamou para si, fez votações, a questão de algumas decisões que já tinham sido solucionadas pelo STF. Eu acho que essa queda de braço já teve, e eu acho que ela vai se perdurar.
O Pacheco ele tem uma ânsia de protagonismo muito grande. Eu acho que justamente porque ele tem uma ambição política, eu acho que ele vai ainda puxar pautas ainda que já discutidas, como muito bem colocado, que já foram discutidas, que agora vão ser chamadas para o Congresso. Então essa eu acho que é uma briga ainda que vai ter ainda de forças muito grandes, né? Como vocês enxergam essa briga pelo protagonismo no Congresso Nacional? Porque a gente viu, pelo menos no meu ponto de vista, o primeiro semestre do ano passado, o Arthur Lira como protagonista, né? A questão da força que ele teve na própria eleição, né? Uma votação, recorde de votação, relação com vários partidos, trazendo para sua base, bloco e tal. E no segundo semestre já há uma retomada do protagonismo do Rodrigo Pacheco, em especial com essas pautas que atendem boa parte da população, né? De desafiar alguns poderes do Poder Judiciário. 2024, quem vai estar protagonista no Legislativo, meu senhor? O Lira ou o Pacheco? Eu acho que continua o Lira. Porque, principalmente por conta dos vetos do presidente, que vão perdurar por algum tempo para as pautas do próprio Congresso voltarem a andar. No início do ano já tem a história do veto das emendas constitucionais, das emendas parlamentares, de 4,9 bilhões. Essa vai ser a grande pauta que a gente vai ficar discutindo aqui 15, 20 dias, se vale, se não vale, se deveria ir para a saúde, se deveria ir para a educação, e vai ficar trancando as pautas do Congresso. E cada vez que tem veto, é uma negociação nova, é um cargo novo, é um espaço novo. Só para complementar, Wilsinho, de todos os vetos que vão ser levados à discussão agora na Câmara dos Deputados, 12 deles, salvo engano, são daqueles que trancam a pauta. Então, a Câmara tem que parar, não pode debater outro tema enquanto não deliberar sobre esse veto. Eu queria só voltar um pouquinho na questão do foro por prerrogativa de função. Deixa eu falar um negocinho. E personalidade, só vou falar personalidade. Sim. O Arthur Lira é mais agressivo que o Rodrigo. Tanto é que o Rodrigo Pacheco, mesmo com todas as divergências junto ao Supremo, foi na posse, foi no início dos trabalhos do ano judiciário. Não sei Exato. Se é o seu nome. O Arthur Lira não foi. Foi o vice, né? Deixou bem claro, ó, aqui para atravessar essa linha eu não vou participar, não tô bem com o governo, não tô bem com o Supremo, eu não vou na posse. E o Arthur Lira também não foi na celebração lá do 8 de janeiro, né? Imagina, só porque você me interrompeu, eu já vou fazer um contraponto contra você, então, Wilson, a respeito da questão foro privilegiado, porque não dá para concordar com esse modelo de foro por prerrogativa de função que nós temos, que serve na prática. Vamos lá, gente, vamos colocar a bola no chão aqui. Eu não tô falando que é bom. Serve de escudo para corrupto. Então, mas eu tô falando que o deputado quer acabar com o foro para se privilegiar. Eu puxei um número aqui que, me desculpa, para mim é totalmente errado. O Brasil, para começar, é o país que tem mais autoridades que tem foro por prerrogativa de função. Entre foro privilegiado no STF, STJ, Tribunais de Justiça, são 45.300 autoridades. É muita gente para ter uma espécie de julgamento especial. O segundo colocado no mundo é a China, que tem 2.987 autoridades. Então é um número astronômico de gente aqui que não é submetida à justiça do cidadão comum. Então é um instrumento que, enfim, merece uma revisão, tem que ser rediscutido sim, porque, de novo, na prática, o que nós vemos, nós estávamos discutindo aqui sobre combate à corrupção na nossa primeira pauta, todas as autoridades estavam ali na mão de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que existe nada de errado no Supremo Tribunal, mas é um número muito grande e que chama até a questão da competência do Supremo para o debate, que se nós temos que discutir hoje mandato de ministro do Supremo, é também em virtude da quantidade de matérias que o Supremo julga. Então, se você pegar a Suprema Corte Americana, por exemplo, é uma quantidade reduzidíssima de processos em relação aos processos do nosso Supremo Tribunal Federal.